Olá, bom dia. Hoje é 26/3/2025, 26 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo fale no seu coração. Quando eu falo que Deus lhe abençoe, eu peço a Deus em nome de Jesus Cristo que Ele lhe abençoe. Eu não tenho nenhuma bênção para te dar. Eu não tenho condição e nem posso te dar nenhuma bênção. Eu não tenho nada para lhe dar. Não sei uma oração, um prato de comida, uma veste, um aperto de mão, um abraço, um conselho. Mas Deus tem. E você tem que pedir a pessoa certa, a Deus. Não a quem não tem, entendeu? Então, você tem que ter essa inteligência, essa sabedoria, essa crença em Deus. Não em pessoas. Então, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você está perecendo, você vai pedir ajuda a quem? A Deus. Deus me livra dessa situação, desse sofrimento, desse problema, dessa situação ruim, dessa aflição. Me livra desse perecer, dessa enfermidade, dessa doença. Tira essa enfermidade, essa doença de mim. E Deus resolve essa causa por mim. Me ajuda nessa causa. Me ajuda, Senhor, nessa aflição, desse problema. Principalmente se você não tem culpa, se você não tem nada a ver, se não foi você que gerou o problema, a situação, a aflição. É que você tem respaldo com Deus mesmo. Então é isso. Tem que crer. Então, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama o ser humano, um amor incondicional. É salvo por a graça, pela fé, pela crença nele. Né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não quer que nós seja condenado eternamente. Deus quer que nós seja salvo. Mas para isso tem que crer em Jesus. Então Marcos 16, versículo 15, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. No livro de Marcos foi um dos apóstolos, um dos que escreveram, um dos evangelistas que escreveu o que Jesus fez. Então quando ele ressuscitou, ele falou isso. Então tem pessoas que têm a missão de anunciar a missão de anunciar o Evangelho. Mas anunciar o Evangelho mesmo. O que ele fez, o que ele ensinou. Os milagres, as curas, os ensinamentos, a doutrina dele, os mandamentos dele, os ensinamentos dele, os conselhos dele. É mostrar mesmo. Entendeu? Tem gente que tem essa missão, essa convicção. Gente aí que tem respaldo, gente que é muito reconhecido, né? Nas redes sociais, pessoalmente, na nação, em vários cantos. Gente que Deus quer usar. Então, 1 Crônica 9, versículo 21. E Zacarias, filho de Messelemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Então, esse homem aqui era um dos homens mais responsáveis. Ele era o que? Porteiro da porta da tenda da congregação. Ficava na porta. A gente pensa que é um serviço insignificante, uma coisa útil, mas é importante, é uma missão. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212. Era 212 porque o tempo era grande e tinha de manhã, de tarde e de noite, e pela madrugada. E foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Tem gente que pode constituir pessoas em cargos de Deus em cima da terra, mas se a pessoa fechar o coração, a pessoa não constitui, e Deus deixa. Mas aí depois a pessoa terá a cobrança de Deus. Por que você colocou pessoas tal e tal e tal e tal? Para fazer isso, isso e isso. A pessoa tem que estar sensível ao Espírito.